Bom dia. Todo mundo por aí? Bom dia, Bru. Bom dia, meninas. Bom dia. E aí, todo mundo lembra? Estamos na página do livro 61. Veja se vocês se encontram aí. Todo mundo. A gente vai começar pelo parágrafo As Receitas de Cocaína de Freud. O que vocês acham aí? Só sinalizem aqui para saber se dá para a gente começar. Sim? Acharam? Sim. Então, beleza. Oi, Bru, você sabe qual é a página do PDF? Ai, do PDF eu não sei. Se alguém souber, coloca aqui no chat. Obrigada. Imagina, eram umas páginas um pouco mais para frente. Aqui a gente está na 61, eu sei que era um pouco mais para frente. Se tiver 66. acomodado. Qual já? A 66, 66. Obrigada. As receitas de cocaína de Freud para o amigo Flash Marceau não se mostraram tão inócuas. Se pelo menos conseguisse aliviar suas dores, Freud exclamou ansioso para sua noiva no início de 1886. Seu ardente desejo não se realizou. Flash Marceau, morrendo lenta e miseravelmente, era ainda mais entusiástico quanto às propriedades curativas da cocaína do que o próprio Freud, e acabou tomando grandes quantidades por dia. Infelizmente, o remédio apenas intensificou seu sofrimento. Durante o tratamento, Flash Marceau se viciou em cocaína como antes se viciara em morfina. Certamente, a experiência de Freud com as drogas de início pouco prejudicaram naquilo que ironicamente chamavam de perseguição de dinheiro, posição e reputação. Seu artigo sobre a coca e os artigos que publicou logo depois deram-lhe uma certa nomeada nos círculos médicos vienenses e mesmo no exterior, e levou algum tempo até que se demonstrasse o caráter possivelmente viciante da cocaína. Mas é inegável que Kuller arrebanhou a maior parte do prestígio derivado da descoberta da cocaína como anestésico local. E o êxito estritamente limitado de Freud tinha para ele o ar de uma derrota. Além disso, sua intervenção irrefletida, ainda que totalmente bem intencionada, no caso de Flash Marceau, sem falar de sua recomendação igualmente irrefletida de ministrar cocaína por injeção, carregou de sentimentos residuais de culpa. A realidade deu a Freud bons motivos de autocrítica. Não havia nada que se pudesse fazer para aliviar a agonia de Flash Marceau. Mas outros médicos, em experiências com a cocaína, descobriram que a droga, injetada subcutaneamente, podia acarretar os piores efeitos colaterais. Nota de rodapé. É uma questão complicada. Flash Marceau se injetava cocaína, e Freud, na época, não levantou objeções a tal procedimento. Mais tarde, Freud recuou e negou que algum dia o tivesse defendido. Essa desventura se manteve como um dos episódios mais perturbadores da vida de Freud. Seus sonhos revelam uma preocupação constante com a cocaína e suas consequências. E ele continuou a usá-la em pequenas quantidades, pelo menos até meados dos anos 1890. Aqui tem outra nota. Ver, sobretudo, os importantes sonhos da injeção de irmã e da monografia botânica, analisados em A Interpretação dos Sonhos. Ao contar o primeiro sonho, tido e analisado em 1985, Freud observou que havia usado cocaína recentemente para diminuir inchaços nasais. Essa desventura se manteve como um dos episódios mais perturbadores, aqui já foi, né, da vida de Freud, já. Não admira que estivesse decidido a minimizar os efeitos do caso sobre ele.
quando Fritz Wittels afirmou em sua biografia que Freud havia pensado longa e dolorosamente como isso podia ter acontecido com ele. Freud negou, anotando amargo, falso. Tampouco admira que, inconscientemente, achasse útil desviar a responsabilidade por todo o assunto para a própria pessoa pela qual ele havia acelerado sua perigosa busca de fama. Suspirando pela noiva, na distante Wandesbeck, Freud passava horas relendo Dom Quixote. Fazia-o rir e ele recomendou calorosamente o livro a Marta, mesmo que fosse, em algumas partes, um tanto grosseiro e não propriamente muito adequado para sua princesinha. Este era o jovem médico pobre que comprava mais livros do que podia e lia obras clássicas noite adentro. Ai, quem se reconhece aqui compra mais livros do que pode, gente? Profundamente comovido e não menos profundamente divertido. Freud procurava mestres em vários séculos, os gregos, Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Molière, Lessing, Goethe, acho que é Goethe que fala, Schiller, além daquele espirituoso alemão, amante da natureza humana do século XVIII, Georg Christoph Lichtenberg, médico, viajante e autor de memoráveis aforismos. Esses clássicos significavam mais para ele do que o intuitivo psicólogo moderno Friedrich Nietzsche, né? Freud lera-o quando jovem, estudante, e pagou um bom dinheiro pelas suas obras reunidas no começo de 1900, ano da morte de Nietzsche. Ele disse ao amigo Fliss que esperava encontrar palavras para muita coisa que permanece muda em mim. Olha que bonito, né? É bem o que a gente pode ver hoje. E, com certeza, né? Ele sempre fala isso, da questão da poesia, questão da literatura. Eu acho bem legal. Mas Freud tratava os escritos de Nietzsche como textos muito mais a se combater do que estudar. É sintomático que, depois de anunciar a compra das obras de Nietzsche, tenha acrescentado imediatamente. Nossa, eu tô com uma tosse de cachorro faz uns 3 dias, e aí fica desse jeito. Tem acrescentado imediatamente que ainda não os abrira. Por enquanto, preguiçoso demais. Freud alegou como principal motivo para esse tipo de manobra defensiva que não estava disposto a ser desviado de seu trabalho sério por um excesso de interesse. Preferia a informação clínica que poderia recolher na hora de análise as percepções explosivas de um pensador que, sua maneira idiosincrática, havia antecipado alguma das hipóteses mais radicais de Freud. Tem nota. Por natureza, carecendo de talento para a filosofia, escreveu ele, retrospectivamente, em 1931. Fiz da necessidade virtude. Excitara-se em converter os fatos que se revelavam a mim, numa forma tão indisfarçada, imparcial e desprevenida quanto possível. O estudo de um filósofo inevitavelmente imporia um ponto de vista pré-determinado e inaceitável. Por isso, deixei de lado o estudo de Nietzsche, embora, ou melhor, porque estivesse claro que eu encontraria nele percepções muito semelhantes às psicanalíticas. Freud insistiria que nunca tivera qualquer pretensão de prioridade, uma negativa demasiado taxativa para ser totalmente exata, e apontaria os textos psicológicos do médico e filósofo alemão Gustav Theodor Fichte como os únicos que lhe pareceram úteis. Tinham-lhe elucidado a natureza do prazer. Assim como apreciava e tirava proveito da leitura, Freud apreciava e tirava um proveito ainda maior da experiência. No início dos anos 1880, quando estava se preparando para a clínica
particular, os principais interesses de Freud eram mais profissionais do que teóricos. Mas os mistérios da mente humana vinham absorvendo cada vez mais a sua atenção. No começo de 1884, ele citou a sua doce princesinha, um de seus poetas favoritos, Friedrich Schiller, de uma maneira um pouco sentenciosa. Fome e amor. Esta, afinal, é a verdadeira filosofia, como disse nosso Schiller. Anos depois, Freud iria recorrer mais de uma vez a esse verso, para ilustrar sua teoria das pulsões. A fome representava as pulsões do ego, que servem à sobrevivência do indivíduo, ao passo que o amor, evidentemente, era um nome polido para as pulsões sexuais que servem à sobrevivência da espécie. A Ale está perguntando aqui em que página que está no PDF. Se alguém puder responder aqui. Deixa eu... Na página 68. Quando fala desse fome e amor, eu já indiquei para vocês, não sei se todo mundo já ouviu falando daquele livro, olha lá, livro de novo, Nem Todo Pão do Mundo, vocês já ouviram falar? Esse livro é muito, muito bom, principalmente para quem gosta de estudar a temática de relações entre mães e filhas e de transtorno alimentar. Ele é bem bonito, assim, bem forte, e trata de uma história real, e ele tem uma parte, vou dar um spoiler aí, mas tem uma parte que fala que nem todo pão do mundo, né, cura uma fome que é uma fome de amor. Bem bonito. Leiam que vale a pena. Ver Freud como psicanalista, em germe nos anos 1880, seria anacrônico. Ele continuava com as suas pesquisas em anatomia, especialmente cerebral, mas estava começando a se dedicar à psiquiatria, com olhos postos no rendimento financeiro. De uma perspectiva prática, escreveu mais tarde, de maneira rude, a anatomia do cérebro certamente não foi nenhum avanço em relação à filosofia, à fisiologia. Levei em conta considerações materiais ao iniciar o estudo de doenças nervosas. Era, então, um ramo da medicina pouco praticado em Viena. Nem mesmo Notnager tinha muito a lhe oferecer neste campo. A pessoa tinha que ser seu próprio professor. Sua ânsia de prestígio e prosperidade aumentava com o que se nutria, e o mesmo com sua avidez de conhecimento. Ele precisava de mais do que Viena podia oferecer. À distância, em Paris, escreveu 40 anos depois, tornando a captar toda a vivacidade de uma experiência recente. Brilhava o grande nome de Charcot. Em março de 1885, quando sua indicação para o cargo de Privatdozent ainda estava a alguns meses de distância, Freud requereu à faculdade de uma bolsa de viagem. Ela proporcionava apenas um magro salário e uma licença de afastamento, não menos magra, de 6 meses. Mas Freud estava com um pensamento fixo nisso, comentando continuamente suas perspectivas nas cartas a Marta. Ah, não estou nada contente, escreveu a ela no começo de junho. A sua maneira é tipicamente analítica. Ando tão invencivelmente preguiçoso e também sei a razão disso. As expectativas sempre fazem com que nós, os seres humanos, negligenciemos o presente. Então, olha, o Freud, além de tudo, ainda era procrastinador, igual a gente. Quem nunca, né? Não sei se vocês viram o post que eu fiz ontem, que tem dois trechos de umas cartas que ele escreveu para o Fliss. Vocês chegaram a ver? Ali ele está falando sobre como que era no período que ele já atendia, né? Ele já era psicanalista, e como que tinha essa dificuldade da questão financeira. E aí, nessa questão financeira, que parece que perdurou durante
uma grande parte da vida dele, ele atendia muita gente, né? Ele coloca lá que ele atendia 8 horas por dia, e ele atendia de segunda a sábado, né? Então, 8 horas por dia, de segunda a sábado, fora tudo isso aqui que ele escrevia e tal, devia trabalhar realmente bastante. E aí ele coloca que chegava a dormir, né, enquanto estava atendendo, que se sentia extremamente cansado. Aqui ele coloca que ele procrastinava. E aí a gente vê, tipo, Freud que fica aqui, né, tipo, no ápice daquela idealização, caindo de, olha só, é só mais uma pessoa comum, como os outros, né? De novo, ele era muito inteligente? Era, mas assim, procrastinava, né? Tinha ali um lugar que ele se colocava como preguiçoso, tinha as questões dele. É um ser humano comum. Todos os candidatos precisavam de um protetor na comissão que liberaria os pagamentos. O meu é Brooke, um defensor muito respeitável, mas não propriamente enérgico. Freud visivelmente subestimava Brooke. Aqui tem outra nota. Não surpreende que a versão pública posterior de Freud não tenha reproduzido fiel ou integralmente seus sentimentos particulares. Pelo contrário, dela constava que ele havia obtido bolsa através do caloroso apelo de Brooke. Flash Marxou, que de certo sabia disso, contou a Freud que a situação tinha sido extremamente desfavorável para o senhor, e a vitória que a sessão de hoje lhe trouxe pode ser exclusivamente atribuída ao fato de Brooke ter se batido pelo senhor e a sua defesa francamente apaixonada, que provocou uma grande agitação. Certamente a recomendação de Brooke foi bastante positiva, mas Freud só embolsou a recompensa em meados de julho, depois de altercações nas comissões dignas de um prêmio mais generoso. Ele não hesitou sequer por um momento sobre o modo como dividiria seu tempo. Primeiramente, iria visitar a noiva e a família dela, antes de ir até Paris. Depois de uma estada de 6 semanas em Wandesbeck, onde finalmente desarmou de todo as prolongadas objeções de Frau Bernays a ele, Freud chegou em Paris em meados de outubro. Tão logo se instalou, foi explorar a cidade, colhendo as primeiras impressões. As ruas, as igrejas, o teatro, os museus, os jardins públicos. Os relatos que enviou a Marta são vivos e bastante detalhados. Sua admiração com o obelisco autêntico de luxo na Place de la Concorde, os elegantes Champs-Élysées, sem lojas, mas cheios de carruagens, a ruidosa e plebeia Place de la République e os tranquilos jardins das Tuileries. Freud se encantou particularmente com o Louvre, onde se demorava nas antiguidades. Uma multidão de estátuas, lápides, inscrições e ruínas gregas e romanas. Algumas coisas extremamente belas. Deuses antigos representavam inúmeras épocas. Também vi a famosa Vênus, de Milo, sem braços, bem como impressionantes bustos de imperadores romanos e reis assírios, altos como árvores, segurando leões nos braços como cãezinhos de estimação. Animais homens, alados com cabelo belamente penteados, inscrições cuneiformes, tão nítidas como se tivessem sido feitas ontem. Baixos relevos pintados no Egito em cores vivas, verdadeiros colossos de reis, esfinges autênticas. Um mundo como que de um sonho. Alguém aqui já foi lá? Não? É assim mesmo, gente, coisa mais linda, se um dia vocês tiverem a oportunidade, vão, que é muito lindo. Vale a pena mesmo passar, tipo, um dia inteiro lá. Ele sabia que ia querer visitar novamente, várias vezes, as salas assíricas e egípcias. Para mim, comentou ele, essas coisas têm um valor mais histórico do que estético. Mas seu entusiasmo trai um interesse mais do que acadêmico. Ele prenuncia uma predileção pela estatuária antiga do Mediterrâneo e Oriente Próximo, a qual se entregaria quando pudesse dispor de espaço e dinheiro.
Mas em 1885, em Paris, ele tinha pouco tempo e pouquíssimo dinheiro. Quando ia ao teatro, era para ver a maravilhosa Sarah Bernadette, uma peça bem feita de Victorine Sardou, que considerou arrogante e trivial, ou as comédias de Molière, que achou brilhantes e usou como lições de francês. Em geral, ele se arranjava com poltronas baratas, às vezes um quatremier de côté, realmente uns camarotes vergonhosos, como os lugares de um pombal, por R$ 1,50. Estava vivendo de empréstimos e sentia-se obrigado a ser avaro com artigos mundanos, como fósforos e artigos de papelaria. Sempre se toma um vinho que é muito barato, tinto encorpado e, aliás, tolerável, contou a Mina Bernes, irmã de Marta, logo após sua chegada. No que se refere à comida, pode-se comer por 100, aqui, que é 100 FR ou 3 FR. Só se precisa saber onde. De início solitário, ele tendia a se mostrar crítico e um pouco farisaico. Também se mostrara patriótico. Como você vê, meu coração é alemão, provinciano e, de qualquer forma, não veio comigo. Os franceses, a seu ver, eram caçadores imorais de sensações. O povo das epidemias psicológicas, das históricas convulsões em massa. Esporadicamente, confiava a Marta, não sem alguma angústia, certas artimanhas ditadas pela prudência. No final de 1885, estava fazendo visitas semanais, talvez não inteiramente necessárias, a uma entediada paciente austríaca, mulher do médico de sua família. Com maneiras não muito felizes, terrivelmente afetadas, porque é uma questão de bom senso manter-se em bons termos com um colega vienense. Mas essa conduta oportunista lhe era incômoda. Algum tempo antes, ao confessar sua fúria pelo trabalho, ele havia dito à noiva que devia tomar muito cuidado para não fazer nada em sua ânsia por trabalho e sucesso, que pudesse ser interpretado como desonesto. Mas o mais importante é que, desde o começo, Freud ficou deslumbrado com Jean-Martin Charcot. Por cerca de 6 semanas, ele trabalhou no estudo microscópio de cérebros infantis no laboratório patológico de Charcot, na Saint-Pétrier. Mais tarde, algumas extensas publicações sobre afasia e paralisia cerebral infantil viriam a provar que ele mantinha interesse, ainda que se reduzindo gradualmente por pesquisas neurológicas. Mas a presença poderosa de Charcot afastou-o do microscópio e impeliu-o a uma direção para a qual, conforme alguns sinais visíveis, já vinha se encaminhando, a psicologia. O estilo científico e o encanto pessoal de Charcot dominaram Freud, ainda mais do que seus ensinamentos específicos. Ele era sempre estimulante, instrutivo e brilhante. Freud contou a Marta e vou sentir terrivelmente sua falta em Viena. Procurando expressões que fizessem justiça à sua exaltação em presença de Charcot, ele recorreu à linguagem religiosa, ou pelo menos estética. Charcot, confessou ele, que é um dos maiores médicos, um gênio e um homem sério, abala profundamente minhas ideias e intenções. Depois de algumas conferências, saio como se fosse de Notre Dame, com uma nova percepção da perfeição. Apenas a carregada retórica do processo de geração seria capaz de transmitir suas emoções. Freud, tão orgulhosamente preocupado com sua independência intelectual, dispôs-se imediatamente a se deixar fecundar por esse brilhante cientista e encenador não menos brilhante. Se a semente algum dia vai dar frutos, não sei. O que sei, com certeza, é que nenhum outro ser humano jamais agiu sobre mim dessa forma. Charcot, sem dúvida, era teatral, sempre claro, geralmente sério, mas às vezes humorístico para provar suas ideias. Cada uma de suas fascinantes conferências, julgava Freud, era uma pequena obra
pequena obra de arte de construção e composição. Na verdade, observou Freud, o momento em que ele aparecia mais grandioso para seus ouvintes era depois de ter se esforçado, apresentando detalhadamente seu raciocínio com a maior franqueza sobre suas dúvidas e excitações, em reduzir a distância entre professor e aluno. Como conferencista e defensor, Freud, que explorava habilmente suas próprias incertezas, procederia da mesma forma. Observando essas atividades em Saint-Pétrier, Freud sentia imenso prazer com a excitação intelectual que animava Charcot, ao diagnosticar e identificar doenças mentais específicas. Esses procedimentos recordavam a Freud o mito de Adão a distinguir e nomear animais. Freud, o insuperado nomenclator que se comportaria como o Adão da psicanálise, neste e em muitos outros aspectos, foi discípulo de Charcot. Naqueles dias, era uma arte rara discriminar uma doença mental de outra e diferenciá-la dos males físicos. Era a época em que Freud, ainda ignorando totalmente as neuroses, seria capaz de diagnosticar dores de cabeças crônicas de um neurótico como uma meningite. E as autoridades maiores do que eu, em Viena, estavam acostumadas a diagnosticar a neurastenia como um tumor cerebral. Muito pela falta de conhecimento mesmo da época, né? Se até hoje tem isso, imagina naquela época. Charcot era muito mais que um ator. Ao mesmo tempo, luminar da medicina e celebridade social, gozando de um prestígio sem par, ele havia diagnosticado a histeria como uma verdadeira enfermidade, ao invés do refúgio de doentes imaginários. E mais, havia reconhecido que a histeria, ao contrário de todas as ideias tradicionais, aflige tanto os homens quanto as mulheres. E ainda mais ousado, Charcot resgatara a hipnose das mãos dos curandeiros e charlatães para aplicá-la de modo consequente no tratamento de doenças mentais. Freud ficou assombrado e impressionado ao ver Charcot induzindo e curando paralisias histéricas através de sugestão hipnótica direta. Aqui, nota de rodapé. Por alguns anos depois de voltar a Viena, ele experimentou a técnica em seus pacientes, afora alguns êxitos extraordinários, com resultados basicamente indiferentes. A hipnose não era novidade absoluta para o Freud de 1885. Como estudante de medicina, ele já havia se convencido de que, apesar de sua fama desagradável, o estado hipnótico era um fenômeno autêntico. Mas era gratificante ver Charcot confirmar aquilo em que ele já acreditava largamente e impressionante observar o que acontecia com os pacientes de Charcot durante e depois das hipnoses. Nas palavras de Pierre Janet, o aluno mais famoso de Charcot, eles desenvolviam uma paixão magnética pelo hipnotizador. Transferência, né? Essa paixão aqui. Um sentimento de amor, seja de caráter filial, maternal ou puramente erótico. Freud descobriu, não muito tempo depois, que essa paixão tinha seu lado inconveniente. Num dia surpreendente em Viena, uma de suas primeiras pacientes, tendo se libertado das dores histéricas de uma sessão hipnótica, lançou seus braços ao pescoço de quem a curava. Essa experiência embaraçosa rememorou Freud, deu-lhe uma pista para o elemento místico oculto na hipnose. Mais tarde, ele identificaria esse elemento como um exemplo de transferência e viria a empregá-lo como poderoso instrumento da técnica psicanalítica. Olha aqui o nascimento da coisa, né? Vocês gostam de ver assim também, quando as coisas vão se desenrolando e acontecendo?
Eu adoro quando a gente lê e vai tendo notícias e vai costurando, assim, toda a obra, sabe? Ah, todo mundo sabe o que é transferência, tá? Mas de onde surgiu? De onde veio, né? Qual foi a primeira vez que isso teve um corpo, assim? Uma vez estabelecida sua rotina, Freud deixou de considerar a estada em Paris como um sonho confuso, nem sempre agradável, e concentrou-se furiosamente em suas pesquisas. Uma fúria suficiente para julgar necessário tranquilizar a noiva. Ela ainda reinava suprema em seus sentimentos. Se você quisesse me encomendar declarações de amor, escreveu a ela em dezembro, eu encheria 50 folhas como esta. Mas afinal, você é muito bondosa e não exige isso. Mas o pensamento de sua pobreza nunca o abandonava de todo. Ele se descreveu a Marta de modo ligeiramente patético, apresentando-se como um ser humano jovem e pobre, atormentado por desejos ardentes e tristes pesares, cheio de esperanças parasitárias, isto é, concretamente, a esperança de que um de seus amigos ricos lhe emprestasse dinheiro. Mas seu trabalho prosperara e, da mesma forma, algum tempo depois de sua vida social. Em janeiro e fevereiro de 1886, ele foi convidado para recepções na mansão de Charcot. Sentia-se desajeitado e inseguro de sua fluência no francês. Recorreu a uma dose de cocaína, vestiu-se formalmente e lá foi com os pulsos latejando. Os relatos à noiva mostram sua ansiedade e alívio ao não se mostrar ridículo na presença de Charcot. Numa noite avançada de fevereiro, acabando de voltar de uma recepção na casa do grande indivíduo, escreveu ao seu doce tesouro amado depois da meia-noite. Graças a Deus, acabou. Então, procrastinador, ansioso, tinha sido um tédio de matar. Foi só aquela pitada de cocaína que me segurou. Imagine só, 40 ou 50 pessoas dessa vez, dentre as quais eu conhecia 3 ou 4. Ninguém foi apresentado a ninguém. Cada um ficou por conta própria para fazer o que quisesse. Ele achava que tinha falado mal, pior do que com costume, mas entrou numa discussão política, onde se identificou não como um austríaco nem alemão, mas como um juif. Então, perto da meia-noite, tomou uma xícara de chocolate. Não pense que fiquei desapontado. Não se pode esperar nada mais do que um Jower fixe. Só sei que nós não marcaremos um para nós. Mas não conte a ninguém como foi maçante. No entanto, embora Freud pudesse achar essas ocasiões sociais tediosas ou seu francês impróprio, Charcot o distinguia com uma atenção particular. Essa cordialidade só fez com que Charcot se tornasse ainda mais apropriado como modelo. O que mais interessava a Freud era que seu modelo se dispunha claramente a levar a sério o comportamento bizarro de seus pacientes, apresentando-se também a alimentar estranhas hipóteses. Ao dar a mais cuidadosa e percussiente atenção a seu material humano, Charcot era um artista e, segundo ele mesmo, um visuel, um homem que vê. Confiando no que via, ele defendia a prática acima da teoria. Uma observação que fez em dada ocasião imprimiu-se como ferro ardente na mente de Freud. Não sei falar isso daqui em francês, que é uma palavra a gente arrisca, né? Mas uma frase, mas eu acho que dá para tentar. A teoria não é bom, mas vamos ver se tem aqui. Freud nunca esqueceu esse bom mote, e anos depois, ao transformar o mundo com fatos incríveis, nunca se cansava de repeti-lo. Tem aqui a tradução. A teoria está muito bem, mas isso não impede que os fatos existam. Eu quero aprender inglês, vou ter que aprender francês também, né? O negócio não é fácil. Já não basta ter que estudar psicanálise, né? Ainda tem que estudar todo esse resto aqui. Então, foi a principal lição que Charcot tinha a transmitir.
A obediência submissa do cientista aos fatos não é adversária, mas fonte e servidora da teoria. Uma questão concreta que Charcot não resolveu para plena satisfação de Freud e que ele discutiu por alguns anos, referia-se à natureza da hipnose. Mesmo para seus adeptos, mesmo na França, a hipnose não era de forma alguma encontrada. Charcot e seus alunos definiam o estado hipnótico como uma condição mórbida artificialmente produzida, uma neurose. Em suma, uma doença nervosa, especificamente a histeria, com inequívocos componentes orgânicos. E sustentava Charcot. O estado hipnótico só pode ser provocado em histéricos. Mas uma escola rival em Nancy, inspirada por Ambroise e Auguste Liebelt, um obscuro médico particular, e pelo seu ativo e prolífico seguidor, Hippolyte Bernheim, adotava outra linha. A hipnose é uma mera questão de sugestão. Portanto, quase todos devem ser suscetíveis a ela. Freud vacilou por alguns anos. Com magnífica imparcialidade, ele traduziu em 1886 um volume das Conferências sobre as Doenças do Sistema Nervoso, de Charcot, e 2 anos depois, o grande tratado de Bernheim, sobre a sugestão e suas aplicações terapêuticas. Ele continuava a se inclinar para as ideias de Charcot, mas quando visitou Bernheim em Nancy em 1889, considerou a visita, feita com a finalidade de aperfeiçoar sua técnica de sugestão hipnótica, uma das viagens mais proveitosas da vida. A psicanálise, como Freud a desenvolveu em meados dos anos 1890, foi uma emancipação da hipnose. Mas uma série de artigos e resenhas do início dos anos de 1890 revela raízes em experiências hipnóticas e, de fato, a hipnose continuou por alguns anos no repertório de Freud. Depois de voltar a Viena, após uma escala em Berlim para estudar doenças infantis, a questão para Freud não era de decidir qual das escolas francesas iria seguir, mas como lidar com a incrédula instituição médica. O prefácio ao livro de Bernheim reflete claramente seu descontentamento com os colegas locais. O médico, escreveu ele, tendo em mente seus recalcitrantes colegas vienenses, não pode mais se manter distante do hipnotismo. Uma vez conhecido, iria destruir a crença predominante de que o problema da hipnose ainda está cercado, como afirma Maynard, por uma aura de absurdo. Freud insistia que Bernheim e seus colegas em Nancy haviam demonstrado que as manifestações hipnóticas, longe de serem excêntricas, na verdade ligavam-se a fenômenos familiares da vida psicológica normal e do sono. Por isso, o estudo sério da hipnose e da sugestão hipnótica traz à luz as leis psicológicas que governam a vida mental da maioria das pessoas saudáveis. Com um tom levemente jactancioso frente aos colegas, Freud concluía que, em matérias de ciências naturais, é sempre apenas a experiência e nunca a autoridade sem experiência que apresenta a decisão final, quanto à aceitação ou à rejeição de uma ideia. Um instrumento de persuasão ao alcance de Freud era o relatório que ele submeteu à sua faculdade de medicina na Páscoa de 1886. Detendo-se sobre as dívidas intelectuais que contraíra em Paris, apresentou em sua exposição um entusiasmo inesgotável, visto que os pesquisadores científicos alemãos, ou quando ao caso em questão austríacos, têm contatos apenas esporádicos com os franceses, as descobertas da neuropatologia francesa, em parte altamente notáveis, o hipnotismo, em partes importantes na prática, a histeria, têm encontrado pouco reconhecimento nas terras de língua alemã. Confessava-se profundamente atraído pela vivacidade,
cordialidade e eloquência perfeita de Charcot, que costumamos atribuir ao caráter nacional dos franceses e pela sua paciência e amor ao trabalho, que nós, de regra, reivindicamos para a nossa nação. Tendo desfrutado de um íntimo contato científico e pessoal com ele, Freud agora se convertia no advogado de Charcot. A mensagem mais animadora e duradoura que Freud trouxera consigo referia-se ao panorama que Charcot abrira para a próxima tarefa do neuropatologista. Charcot costumava dizer que, de modo geral, a anatomia concluiu seu trabalho e pode-se dizer que a teoria das doenças orgânicas está completa. Agora chegou o tempo das neuroses. Os superiores de Freud acharam essas palavras intragáveis, mas elas constituem um vago prognóstico de seu futuro. Enquanto esse futuro se aproximava, Freud conservava vividamente suas lembranças de Charcot. Ele o converteu num outro Brooke, um pai intelectual para o qual podia erguer os olhos e tentar imitar. Mesmo depois que passou a questionar alguns aspectos dos ensinamentos de Charcot, Freud continuou a lhe render todas as homenagens a seu alcance. Além de traduzir para o alemão as conferências de Charcot, continuou a difundir suas ideias e citá-lo como autoridade nas ocasiões apropriadas. Freud havia adquirido uma reprodução do quadro de André Breuer, onde Charcot aparece apresentando uma histérica a um público extasiado na Saint-Pétrière. Mais tarde, depois de se mudar para Bergamo, 19. Ele o pendurou orgulhosamente em seu consultório, em cima de uma estante envidraçada, repleta de pequenas esculturas antigas. E mais, em 1889, Freud deu a seu primeiro filho o nome de Jean Martin, conhecido como Martin por causa de Charcot. Tributo ao mestre, agradeceu como uma breve resposta cortês e todas as minhas congratulações. Esse quadro, vocês sabem qual é? Já viram? Que é ele é bem conhecido. Eu não sei se a gente jogar aqui no Google, dá para ver. Mas é um que tem, assim, uma histérica, tudo e tal, o Charcot em pé e um monte de gente assistindo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver. Não estou achando aqui, mas depois eu tenho uma imagem, porque eu vi esses dias, mas é que está aqui no computador, aí depois eu mando lá para vocês. Mas é bem conhecido. Ah, alguém achou? Deixa eu ver. Espera aí que eu vou ver. Vou abrir aqui. Ah, esse mesmo. Obrigada, Gê. Depois vocês olhem lá, ela mandou o link aqui. É bem conhecido ele. Deixa eu ler aqui a nota de rodapé. A mensagem de Charcot é breve e alusiva. Expressava os votos de que o evangelista e o generoso centurião, cujos nomes couberam ao filho de Freud, pudessem trazer-lhe boa sorte. É claro que o Charcot esperava que Freud entendesse suas referências a João Evangelista e ao cavaleiro pagão Martinho, que dera seu manto a um mendigo e terminou como santo católico. Quando Charcot morreu, em 1893, Freud escreveu para Wiener não sei falar o nome disso daqui, vamos fingir que todo mundo sabe, um afetuoso necrológio que, mesmo sem trazer referências pessoais, deve figurar entre os fragmentos autobiográficos de Freud, um testemunho indireto de seu estilo científico pessoal. Beleza?
Eu não sei, será que dá para a gente terminar? Acho que não dá para terminar, então a gente termina na próxima quinta. E aí, ó, a gente já vai para a parte 2. Olha só que avanço, né? Eu não sei nem quantas são no final das contas. Deixa eu ver aqui. São 12. Então, a gente vai terminar a primeira, que são os fundamentos. Depois, na próxima quinta, então, a gente começa a teoria e informação. Beleza? Muito obrigada. Até a próxima quinta. Fiquem bem. Um beijo. Tchau.